Amados Pai, vamos abrir o livro de Deus. Hoje é festa, né? Vamos abrir em João 7, 25 a 36. João capítulo 7, 25 a 36. Eu vou ter misericórdia de vocês podem ficar sentados, não é? Se não fica, não senta, ele levanta. Existia uma calça que não tinha problema, né? Antigamente, não sei se ainda existe, né? Tinha uma propaganda dela, senta, levanta. Mas vamos ler do 25 ao 36. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente. Não lhe dizem, nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não é chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os judeus, com o fim de os ensinar? O que significa, de fato, o que ele diz: havei de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Querido Senhor, fala ao nosso coração. Teu Espírito Santo usou João para escrever, inspirando naquilo que ele viu, presenciou e trouxe registro para o nosso ensino. E nós estamos com esta palavra em nossas mãos. Mas ela precisa descer ao nosso coração, Senhor. Precisa fazer parte da nossa vida. Nada nos adiantará conhecer intelectualmente esta palavra, se não a praticá-la. Por isso, neste momento, em nome de Jesus,
trabalha em nossas almas, nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a incredulidade mostrada aqui demonstra que você não pertence a Cristo. A rejeição de Cristo tem um efeito e implicações eternas. Não adianta saber sobre Cristo se não tem Jesus Cristo na vida. Há um ditado popular por aí, que é uma mentira terrível. A voz do povo é a voz de Deus. Quase sempre o povo se encontra em uma profunda ignorância. Já dizia Oséias 4:6 sobre o povo de Deus: meu povo erra por falta de conhecimento, é ignorante das coisas que mais quero nele, obediência. E não sei se conseguiu colocar aí. Vamos ler. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Se é uma coisa que afasta as pessoas de Deus, é verdadeiramente a falta do conhecimento experimental dele. A rejeição de Cristo aqui se baseia, amados, justamente pela ignorância da sua origem e missão. A Bíblia nos mostra que aqueles que não se arrependem serão banidos da presença de Deus para todos sempre. E nós vamos ver aí, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que diz: estes sofrerão penalidade, o quê? De eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Fora de Cristo é isso aí. Não é saber sobre Cristo, é ter Cristo como Senhor da sua vida. Assim como aqueles que ouviram Jesus em Jerusalém, a maioria das pessoas hoje estão diante, amados, a maioria está diante de uma verdade cristalina. Mas essa verdade que é Jesus está fora do alcance dessas pessoas, porque por duas coisas: estas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Isso diz Efésios 2:1, que vocês podem ver aí. E também pela cegueira espiritual promovida pelo diabo, o inimigo das nossas almas, o Deus desse século. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E nós, amados, precisamos pensar se estamos com esta multidão. Se você for estudar o livro de João, o Evangelho de João, sempre tem em suas prédicas as conversas de Jesus Cristo com a multidão, e até no seu ministério particular com os seus discípulos, tem duas respostas, uma ou outra, de fé ou de incredulidade. E por ser morto espiritualmente, pela cegueira espiritual, as pessoas são incapazes de chegar a Jesus Cristo por si mesmas, chegarem a Deus. Consequentemente, rejeitam o único que pode dar vida e iluminar no verdadeiro caminho, que é Ele próprio, que é Jesus. A multidão, assim como no primeiro século, continua confusa
influenciado até por líderes endurecidos, que alienam o povo e não anunciam a consequência da rejeição de Cristo. Cristo é a única resposta que determina o destino da nossa eternidade. Nosso destino eterno. Então vamos pensar em três coisas nesse texto de João, capítulo 7, 25 a 36. Primeira coisa, havia confusão sobre a pessoa de Cristo. A confusão sobre a identidade de Cristo, amados, é fruto da ignorância e incredulidade. Ambas se interagem entre si. Uma leva a outra. Então, olha bem, o povo questionava. Versículos 25 a 27. O povo começava, não é este aquele que procuram matar? Os líderes judaicos mentiram, a gente já viu isso, dizendo que ninguém procurava matá-lo. Mas, na verdade, em seus corações já estavam lá com propósito de exterminar, destruir a vida de Jesus Cristo. O povo se surpreende, como é que ele está andando na festa dos tabernáculos, ensinando no templo, fazendo isso e aquilo, falando abertamente, apesar da perseguição que armam contra ele. O povo confuso, julgam-no por sua origem terrena. De onde é este? De onde é este? Mesmo assim, a sua origem terrena, amado, poderia indicar o local profetizado para o nascimento do Messias. Quando Herodes procurou saber dos escribas, dos doutores, onde haveria de nascer o Messias, disseram em Belém. E tu, Belém, Efrata. E nós precisamos ver que este cumprimento da profecia acusa de Jesus da sua origem. Ele vem de cima. Muitos anos antes falava dele. Pensavam conhecer a origem de Jesus. Talvez pensar na cabeça da multidão, eu tenho ouvido falar que este homem é Nazaré. Por quê? Ele viveu por lá. Então, muitas vezes, amados, essa ignorância de não saber sobre Jesus Cristo, o que ele realmente é, tem afastado as pessoas da vida, que é ele. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Miqueias 5:2 diz o quê? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo dos milhares de Judá, de ti sairá quem há de reinar o quê? Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias na própria escritura dizia que ele vinha lá de cima. Mesmo no nascimento físico. E nós vemos, amados, nós precisamos ter cuidado. Jesus Cristo certa vez diz, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Hoje a situação está ainda pior. Muitas religiões falam do Jesus histórico, mas rejeitam em suas práticas. Dizem que amam Jesus Cristo, cantam sobre Jesus Cristo, mas a vida diz ao contrário. Jesus Cristo, a tradição religiosa muitas vezes afasta as pessoas de Deus.
A tradição religiosa afasta as pessoas do próprio Jesus que afirma seguir. Querem os benefícios de Cristo. Nós vimos no capítulo 6 isso. Querem os benefícios de Cristo, mas não desejam abandonar o pecado. Não desejam realmente reconhecer a sua miserabilidade se chegar para Deus. Jesus Cristo certa vez disse: se não vos arrependedes, todos vocês igualmente perecerão. Ou se arrepende, dá uma volta para Cristo, ou Deus não lhe aceita. Precisamos, amados, ver isso hoje mesmo, né? Até os que dizem confessar a Cristo negaram pela conivência com o pecado aí no mundo, que homenageia até as santaradas, homenageia até os 3 santos por aí, né? E crentes coniventes com isso, só fazem negar a Cristo e dão uma deturpação da mensagem de Cristo. Se pudessem, se afirmasse que João disse: não sou eu o Cristo, importa que ele cresça e que eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Cuidado, amados do Senhor que estão aqui, pela confissão de fé no domingo, negar no cotidiano da sua vida. Vai prestar conta. Se você for realmente crente em Jesus Cristo, passará por correções. Porque aquele que é de Deus, como filho dele, será corrigido. Mas o bastardo jamais terá seu destino já certo, na eternidade sem Deus. Outra coisa aqui, amados, no 26, por favor. Os líderes ficam em silêncio. Diz aí: eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente a autoridade que esse é de fato o Cristo? O povo começa a questionar. Se os líderes reconheceram Jesus como Cristo, por que não prenderam? Se não reconheceram, por que não prenderam? Não queriam prendê-lo? Mateus 21, 46, por favor. Olha bem o que diz aí. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram o quê? As multidões, porque estas a consideravam como o quê? O profeta. Talvez como o profeta prometido por Moisés, que Deus suscitaria no meio do povo, que era o Cristo. No íntimo, amados, eles buscavam isso mesmo. Buscavam a ocasião para matar Jesus Cristo. Mas tinham medo da multidão, mas queriam matá-lo. A incredulidade já estava arraigada em seus corações. A omissão diante da verdade, meus queridos, nossa, hoje, e a conivência com o erro nos torna cúmplices da rejeição de Cristo. Teve um tempo aqui, eu olho onde o Sérgio está, não era Sérgio, sentava um rapaz, era paraplégico, né? Nós abrimos esta porta, e ele vinha quase todo domingo. Aí viu uma pessoa aqui, disse: nunca mais vou para aquela igreja, que ali tem um cafajeste. Confessa com os lábios, mas a vida diz diferente. Precisamos ter o cuidado com a nossa vida. Estão de olho na gente. Lembro que na faculdade as pessoas disseram isso. 3 pessoas comigo
exortando que uma pessoa não fosse às festas, isso, aquilo outro, não bebesse. Aí aquele ateu chega a dizer assim: você que vai comigo, que me chama e vai por muitas vezes com festas? Eu não quero ser crente, não. Mas se um dia eu for crente, eu vou para a igreja de Cláudio, porque ele prega e vive. Olha como estão de olho na gente. Nós não temos força em nós mesmos. Jesus que foi bem claro nisso: sem mim nada podeis fazer. Mas você não tem desculpa de não brilhar. Brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam. Olha, gente, ninguém vê coração, não. Vê atitudes. Ouve palavras. E tenha cuidado, para que você não desvirtue o evangelho por causa da sua conduta de vida. Terceiro lugar aí, nessa primeiro tópico, Jesus declara a sua verdadeira origem. Versículo 28 e 29. A importância de Jesus ter nascido em Belém está no cumprimento da profecia. Mas, mais relevante ainda, é a sua origem celestial. Ele foi enviado pelo Pai, ele disse, foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus corrige o erro do povo ao afirmar que sua origem é do céu. Vamos ver aí. Vamos ler comigo? Vamos dizendo: vós não somente me conheceis, mas também saber de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. É possível, né? Você está com um livro de Deus na mão, canta a música de Deus, ora a Deus, faz coisas para Deus e não conhece o Deus de tudo. Há possibilidade disso? Há. Nosso querido Samuel era assim, conhecia de tudo, vamos chamar assim, todo o serviço, toda a liturgia de Deus no tabernáculo. Mas ali tem um resiste. E Samuel ainda não conhecia o Senhor. Quantas pessoas dentro da igreja sabem os hinos, sabem procurar versículos, sabem cantar maravilhosamente, sabem orar, mas não conhecem o Senhor de tudo. Jesus Cristo mostra aqui que a origem dele é do céu. João já sabia disso. João expressou isso. Veja aí, João capítulo 1 e 14. 1 e 14. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. 14. Esse Verbo que estava com o Pai, que era Deus, que é o próprio Deus, fez o quê? Vamos lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, gerado pelo Pai. Então nós devemos conhecer Cristo por um só livro, por estas Escrituras. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo chega para o estado dos seus e diz isso. Para os fariseus: examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e elas, as Escrituras, testificam de quem? De mim.
Jesus Cristo falando, se eu quiser conhecer mais a respeito dele, leia o único livro dele, as escrituras sagradas. Só conhece o Cristo verdadeiro aquele a quem o Pai revela. E a esse ele jamais rejeitará. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse, e infelizmente, muitos pregadores só citam uma parte deste 6,37 de João, dizendo que vem a mim, jamais lançarei fora. Mas tem antes, coloca aí por favor, tem antes uma expressão que você precisa pensar. 6,37. Todo aquele que extraordinário isso. Todo aquele que o Pai me dá, o Pai dá, e essa pessoa que o Pai dá vai a quem? A Jesus Cristo. E quando vai a Jesus Cristo, jamais lança fora. Acho interessante as expressões dos pregadores que dizem, abre a porta do seu coração. É uma porta que só pode ser aberta por dentro. Você é que tem que abrir. Não vejo isso na Bíblia, não. A única coisa que Jesus Cristo disse que está, eis que estou à porta e bato, é para crentes em 3:20 de Apocalipse. Portanto, meus queridos, conheço Jesus pelas Escrituras. Segunda coisa, a rejeição de Cristo é inevitável por causa da morte espiritual e da cegueira de entendimento. Tentaram prender Jesus Cristo, versículo 30. Movidos pela cegueira espiritual e separação de Deus, tentaram prender Jesus. Mesmo conhecendo as Escrituras, não reconhecia a origem de tudo. O dono dela foi rejeitado por aqueles que falavam dele. O dono das Escrituras foi rejeitado por aqueles que ensinavam o povo as Escrituras. Não reconhecer a origem dele. Nenhuma oposição humana, amado, pode frustrar os propósitos de Deus. Poderiam querer matá-lo, queriam destruí-lo, mas jamais poderiam destruí-lo. Ninguém poderia matar Jesus. Ele mesmo teria no tempo dele de se entregar, de acordo com o plano divino. Vamos ver esse versículo 30, já está aí? Preste bem atenção. Então procuravam prender, mas ninguém lhe pôs o quê? A mão, porque ainda não era chegado o quê? Até para a mãe ele disse, olha, a agenda é minha, o tempo é meu, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Ele não deixa ninguém tocar na sua agenda, até matar Jesus Cristo. Até Pilatos, Herodes e todo o povo, tanto judeus como gentios, mataram Jesus Cristo quando bem o Senhor quis. Veja Atos 24, 27, 28. Só quando Deus quis. O amor de Cristo é extraordinário. Ele não foi um mártir. Ele se entregou quando bem quis. Veja o texto maravilhoso como este. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra quem? O teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Para fazer o quê? O que bem quiseram?
Não, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Já pensou nesse amor por você? Ele entregou-se por amor a você, quando bem quis, na hora que ele quis. É isso que me espanta, este grande amor. Eu não sei, meus queridos, como é que esse amor não me constrange, não constrange você a fazer tudo por ele. Dar tudo por ele. Amá-lo acima de todas as coisas. Outra coisa, como a fé vem pelo ouvindo Jesus Cristo, muitos creram nele. Versículo 31 diz isso. Apesar da rejeição, alguns reconheceram os sinais e creram. O sinal não salva, mas aponta para aquele que salva. 20 e 31 mostra isso, que os sinais escritos por João naquele livro dele, era para que as pessoas reconhecessem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e se cresce no seu nome, seriam salvos. E João usa o termo vida eterna. Meus queridos, as obras testificam a sua identidade. Os sinais em si não salvam, mas aponta para aquele que salva e ainda para a missão dele, que é morrer pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Os fariseus planejavam matá-lo. 32. O plano dos líderes religiosos se intensificou mais fortemente com essas palavras de Jesus Cristo, e acrescentar o quão eles estavam longe de Deus, quando resolveram prendê-lo. Os planos religiosos dos homens se intensificaram diante do crescimento da fé do povo. Era tão invejosos. E vamos prender esse homem. Certa vez eles disseram: o mundo vai após ele, e a gente não tem feito nada. Vamos bolar um plano para matá-lo, para prendê-lo. Mas como eu disse, tentaram prendê-lo várias vezes, e ele saía, porque era no tempo dele. Eles, amados, os sinais são a voz de Deus chamando os seus escolhidos, que ainda estão perdidos. É interessante. Os perdidos não são os descrentes. Os perdidos são os escolhidos que ainda não viram o chamado. Se você der uma olhada, amados, no capítulo 10, 26 de João, dá uma pulada aí. Diz o seguinte, preste bem atenção nesse texto, é muito importante. Esse texto é extraordinário, 10, 26. Aí, mas vós não credes, por quê? Não sois as minhas ovelhas. A gente tem lido, pensado, falado, interpretado diferente. A gente lê o quê? Mas vós não sois as minhas ovelhas porque não credes. Está totalmente errado. Você só crê um dia, amado, se tem certeza plena de salvação. Porque lá na eternidade Deus escolheu você. Agora, ai de você que se quer colocar bode dentro da igreja. E forçando a pessoa a ser. Se você pegar, não estou chamando ninguém de porco, pelo amor de Deus. Você pegar um porquinho, uma porquinha que é melhor, né? Lavar bem lavadinho, jogar perfume, colocar um lacinho, né? Adorná-la, colocar até um vestidinho, como muitas mulheres gostam de colocar, até num cachorro, na gata, não sei o que lá. Na hora que soltar perto da água, a porquinha vai para lá. Ela gosta da umidade, porque é da sua natureza. A ovelha não.
A ovelha verdadeira não é suja. Ela procura conservar-se limpa. E a ovelha, somente a ovelha que ouve a voz do Senhor, o pastor. Vê se não é, né? Coloca o 27, 28 aí. Vamos lá? As minhas ovelhas o quê? Quem ouve a voz de quem? As ovelhas dele é quem ouve a voz dele, porque ele é pastor. Continue. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Eu acho tão interessante que crentes, pregadores até, acham que pessoas, mundo e outra coisa pode tirar das mãos de Deus. É um Deus fraquinho. Quem é dele nunca deixará de ser dele, porque ele sustenta. Se é. Nosso querido Zeca aqui disse que passou 22 anos. Quando Deus me chamou para vir para cá, que Denise disse que tinha um primo que estava afastado do Evangelho. Diz, esse vai ser o meu primeiro alvo. Está aí. Votou por quê? Porque era ovelha. Meus queridos, vamos pensar nisso. Né? Planejaram matá-lo, mas não conseguiram. Ele se entregou na hora que bem quis. Ter uma religião ou falar de Deus não é suficiente. Na minha andança de pregação do Evangelho, pessoal principalmente, as pessoas tinham um conceito errado. Falando em Deus está bom. Nem sempre. Até o diabo fala de Deus. Eu nunca vi uma mensagem tão verdadeira que o diabo falou através daquela moça. Estes são os filhos do Deus Altíssimo, estes são os filhos de Deus Altíssimo, o Deus que anuncia o caminho da salvação. Silas e Paulo ouviu isso várias vezes. Era verdade? Sim. Mas era um demônio que estava nela dizendo. Quando o diabo fala a verdade é para enganar. E Paulo teve o discernimento do Senhor e expulsou o demônio daquela jovem. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Não sei se você já foi para uma reunião espírita. Eu fui espírita. Sabe o que é que diz lá? Na mesa branca. Quem é maior do que Deus? Olha bem. Aí a turma diz, ninguém. Vamos orar ao Pai Nosso. Você sabia disso? Logo após, os bichinhos ficam saltitando. Os demônios usando pessoas. Passei por lá. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Cuidado nas suas pesquisas da internet. Faça como os bereanos, examine realmente, se realmente é assim, onde? Nas Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, meus queridos, a consequência eterna da rejeição de Cristo. No reino de Deus não existe ambiguidade, ou é ou não é. Não existe essa expressão quase crente. O lugar mais perto do céu é o inferno. Lembra Jesus Cristo contando sobre o rico e o Lázaro? Quem estava vendo quem? Lázaro, o rico vendo Lázaro, gozando das bem-aventuranças. Eu acho que é a coisa mais terrível, né? Rejeitar a vida toda e ver os outros assim. Já pensou você ver um familiar seu no inferno?
Se puder ver, hein? A angústia é terrível. Você não ficará triste, abatido, não, porque você está com o corpo e o espírito glorificado. Mas será uma coisa terrível. A rejeição de Cristo é um sinal bem claro de separação espiritual de Deus, que pode ser até temporária. Eu passei 1 ano e 3 meses ouvindo a palavra mais do que qualquer crente aqui. Alguém aqui, levanta a mão, vai para o templo, para a reunião 8 vezes por semana? Alguém levanta a mão. Eu ia, descrente, porque conhecia, eu queria conhecer, tinha uma sede de Deus, mas não tinha Deus. Só Deus me conquistou andando sozinho na Praça do Trabalho em Campina Grande, quando Ele me convenceu. Na verdade, Ele me conquistou. Sei porque eu não queria, mesmo tendo aquela sede. Mas eu disse, não, eu vou ficar o crente que não é o Raimundo daqui não. Cadê o Raimundo? Não é o crente, é Raimundo daqui não. Pé na igreja e outro no mundo. Eu queria, realmente, quando me decidisse, que nunca me decidia, aí Deus me conquistou. Como Paulo disse aos Filipenses, ele foi conquistado. Então Jesus anuncia agora a sua partida. Eu vou embora, vocês não vão me ver mais não. Jesus fala de sua volta ao Pai. Anuncia, em outras palavras, sua morte, a ressurreição e depois a ascensão. Essenciais para a doutrina cristã, para a salvação. Existe um ditado muito equivocado. Não sei se você já disse para as pessoas, não sei se você já falou, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. É mentira. Só vem pelo Espírito. 16:8 de João. Diz uma coisa que você precisa tentar. Que a pessoa só vem se for convencida pelo Espírito Santo. A vendedora de púrpura, Lídia, foi trabalhada por Deus em seu coração para tentar o que Paulo falava. Olha bem, quando ele vier, quem? O Espírito Santo já veio, convencerá o mundo de quê? Pecado, da justiça e do juízo. Você nunca, mas nunca mesmo, terá uma convicção real de sua miserabilidade, do seu pecado, se o Espírito Santo não convencer você. A palavra de Deus diz que o arrependimento é dado, concedido por Deus. Deu aos judeus e deu aos gentios. Se o Espírito Santo não trabalhar no coração do indivíduo, ele não vai querer Deus. Porque a carne é inimizade contra Deus. O nosso querido Tiago 4,4 nos mostra: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já é bate pronto. Amigo do mundo, logo, é inimigo de quem? De Deus. Jesus Cristo diz: me buscareis, versículo 34, e não me achareis. Haverá uma dor imensurável, meus queridos, para os que não pertencem a Cristo, quando estiverem no inferno. Ele ia para a glória, ia completar sua obra aqui. Continua intercedendo pelos crentes em Jesus Cristo. Mas um dia ele vai realmente colocar alguns no inferno, a maioria, a porta é larga, e outros no céu. Aqueles que lhe pertencem têm a sua presença garantida lá no céu. Aqueles que são realmente deles, os verdadeiros filhos de Deus, respondem, dão uma resposta de arrependimento e fé, todos dois. Arrependimento e fé, concedido por Deus. Quem despreza Cristo hoje não
não poderá encontrá-la amanhã. Vai ter um dia que as pessoas, como o rico lá de Lázaro, e o rico e Lázaro, vai querer mudança. Mas Deus já estabeleceu que não haverá mudança de lugar. A única mudança que vai acontecer conosco, se morrermos antes de Cristo vir, é a mudança de estado, é a mudança de estado. Você estará com o espírito aperfeiçoado e terá um corpo glorificado. É a única mudança, mas de lugar, a morte é o fim da oportunidade, a rejeição presente de Cristo está preparando você para a eternidade sem Cristo no inferno, que haverá tormento, tristeza e dor. Eu creio que Paulo achava isso tão horrendo, que ele sentiu o desejo de ser condenado com seus patrícios, mas ele disse que não podia. Se você pode olhar no capítulo 9 de Romanos. É intransferível. Filho de crente não é crentinho, não. Os dois têm que ser crentes. Eu ouvi de uma jovem uma vez: eu sempre fui para a igreja. Teve uma que chegou para mim: eu nasci na igreja. A igreja nunca foi maternidade, raríssima exceção. Mas tem que receber Cristo. Rejeitar Cristo é inferno. Pastor, você está colocando medo nos outros? Gutenberg, eu posso falar 1000 vezes inferno aqui. Quem não é dele, vai para lá, não tem jeito. Essa historinha chegar assim: epa, entregue hoje a vida a Cristo, porque amanhã você pode morrer. Vai morrer, vai. Se não for dele, se não for escolhido por ele, não chega a ele. As minhas ovelhas, o que você leram? Ouve a minha voz. É terrível você ser rejeitado por ele. Concluindo, meus queridos, o coração cego é terrível. Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que todas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita, são loucura. São loucura as coisas de Deus para ele. Você pode olhar em 1 Coríntios capítulo 2, 14. Este texto me desafia as pessoas que estão aqui. Como eu creio fortemente que não existe coincidência para Deus, você não está aqui por coincidência. Se você teve o desejo de estar aqui, esse desejo pode ter sido colocado por Deus através de um convite. Deus é quem lhe acha, porque você está perdido. Jesus Cristo disse na casa de Zaqueu: eu vim buscar, olha bem, buscar e salvar, 19:10 de Lucas, porque se havia perdido. Você está perdidão, cegão. Você está morto. Um defunto ambulante espiritual. Aí Deus toca no teu coração, ressuscita espiritualmente. E é por aí que você recebe Jesus. Só que esta mensagem, meus queridos, coloca aí, por favor, filha. 2 Coríntios 2, 15, 16. Veja, a gente encerrar com isso aí. Essa mensagem de hoje é uma faca de 2 gumes. Você traz vida
Outra é morte. Não tem meio termo, não. Porque nós somos para Deus o quê? O bom perfume de Cristo. Quem? Os que são dele. Tanto para quem? Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Vamos lá, 16. Para com estes quem? Os perdidos, que não são de Cristo. Cheio de quê? Morte para morte, separação de Deus. Para com aqueles, os de crentes, aroma de vida para quê? Vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Isto quer dizer, em outras palavras, você ouviu hoje, se no coração receber Jesus, o Espírito Santo convencer você, iluminar sua mente, é cheiro de vida. Se o seu coração continua incrédulo, sem Cristo é cheiro de morte. E só tem um destino: inferno. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia.